Olá, pessoal do Descomplicando o Reumatismo. Hoje estamos na série Descomplicando o Reumatismo da Cabeça aos Pés. E hoje eu tenho uma convidada especial, que é a Leda Magalhães. Ela é fisioterapeuta e da Escola Paulista de Medicina e tem uma experiência muito grande sobre pés. Então, hoje o assunto é pés. Obrigada, Leda, por aceitar nosso convite, viu? Obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar com vocês, falar de um assunto muito interessante que já há muitos anos eu venho pesquisando. Então, como a Edna já falou, eu sou fisioterapeuta formada pela USP, já se fazem bastante anos. Passei um certo tempo na Santa Casa e já desde 86 estou trabalhando na Escola Paulista junto da disciplina de reumatologia. Dentro desse aspecto de reumatologia, os pés são uma área que fica muito esquecida. Ela fica dentro de um sapato e a gente não olha para eles. Ao contrário das mãos, que a gente trabalha muito perto dos olhos e olhando o que faz. O pé não, o pé trabalha no automático. E isso traz alguns efeitos para o nosso conforto de andar, de fazer atividades de vida diária. Então, a gente conversar um pouquinho, qual é a função dos pés? Para que servem os pés dentro do ambiente do corpo? É interessante que quando eu pergunto para os meus alunos, para que serve um pé? Todo mundo me diz para ficar em pé. Aí eu pergunto a eles assim, você prefere ficar em pé 15 minutos ou andar 1 hora? E todo mundo me diz andar 1 hora. Portanto, é deslocamento que importa para o pé. Se eu olhar um pé parado, sem estar em função, eu não vou estar vendo o que está acontecendo. Então, eu preciso de me preocupar com a função primordial desse pé, que é andar. Ô Leda, eu queria que você falasse um pouquinho que pés, a gente está pensando no pé humano, mas muitos animais têm pés, formas diferentes de pés. Qual é a diferença entre um pé de um animal e um pé humano? Muita diferença. A maior parte dos animais se locomove, pelo menos enquanto mamíferos, se locomove em 4 apoios. E nós inovamos uma coisa diferente, que é o apoio bípede. Isto obriga que os nossos pés façam aquilo que os pés dos animais têm que fazer. Ou seja, nós temos um pé que é um pé de um primata, em que eu tenho oposição do primeiro raio contra os outros. E o nosso pé, que é uma estrutura muito interessante, porque ele não é um arco verdadeiro, ele é uma torção, ele é como uma hélice. Alguns autores, inclusive, têm como função um pé helicoidal, porque este pé ele vai precisar ser uma alavanca rígida para receber o nosso peso e, ao mesmo tempo, absorver no momento do impacto do pé. Então, ele precisa dessas duas funções, ser uma alavanca e ser um meio de absorção de impacto. Por que é importante a absorção de impacto? Porque nós somos animais visuais. Para caçar, eu preciso que a cabeça fique muito estável. Então, esse pé, joelho, quadril, coluna, tem que absorver os impactos da corrida, da marcha, para que eu tenha uma visão mais precisa, porque senão na savana a gente não ia jantar e quem não caçou não deixou descendentes. Então nós temos essa característica. Outra característica interessante dos pés é que são muitos ossos. São 28 ossos. São muitas articulações e com pouco movimento em cada uma, mas somadas conseguem fazer um arco de movimento bastante interessante. Então, eu tenho lateralmente um arco verdadeiro, só que é bem baixinho. É a parte em que eu me apoio com mais estabilidade do meu pé. Já o arco medial é aquela torção. Ele é flexível, ele é para absorver. Nós temos uma variação enorme de pés. Eu adoraria conhecer um pé normal. Um pé normal é a coisa mais rara que tem. Todos nós temos diferenças. Então, nós temos um tipo de pé em que o primeiro dedo é mais longo. Então, se chama isso de pé egípcio. Por quê? Pareceria uma pirâmide.
tá? Normalmente, numa população, quase 70% das pessoas tem esse tipo de pé. O segundo pé mais comum é o grego, em que o segundo dedo seria mais longo do que o primeiro e faria como que uma frisa grega. Seriam aproximadamente 15% das pessoas. E o pé mais raro e o mais saudável, o mais desejável para bailarinas que dançam em pontas, é o pé quadrado, em que o primeiro e o segundo dedo têm o mesmo comprimento. Então, seria um quadrado. O que é importante? Esta variação vai impactar na função. Alguns pés facilitam mais o aparecimento do hálux valgo ou o joanete. Outros pés facilitam mais o aparecimento do hálux rígido. Um dos dois é uma boa chance da gente ter. Eleida, eu acho o pé muito difícil, né? E a gente começar essa série falando sobre um pé normal, as variedades, as diferenças entre o humano e o animal, é para a gente começar a entender por como é que aparecem as patologias, né? E você também, olhando e observando o seu pé, você pode ter um cuidado maior do seu pé. Quando nós pisamos, nós estamos em cima de ossos e músculos. Como é que é essa dinâmica do caminhar? Para a gente pisar, caminhar, essa dinâmica. Para que tudo aconteça bem, eu preciso que todos os elementos funcionem bem. Eu preciso que o pé ele tenha uma almofada gordurosa, que eu vou falar um pouquinho. Eu preciso que estas articulações não tenham dor, porque dor no pé inibe movimento. Mesmo que eu queira pisar o meu pé no chão, se eu tiver dor, instintivamente o meu corpo recua. Eu não consigo. Então, é uma interação de o pé tem que estar bom, o joelho tem que estar bom, o quadril tem que estar bom, a bacia tem que funcionar bem, a coluna tem que funcionar bem e eu tenho que estar com um equilíbrio bom do meu corpo. A minha cabeça não pode estar adiantada, não pode estar para trás, tem que estar em cima do meu corpo. Então, o pé, quando nós andamos, é a estrutura mais proximal do chão. Quando a gente aprende na anatomia, na medicina, a gente considera a cabeça proximal. Em movimento, não. Em movimento, o pé é o proximal, porque tudo vai se mexer em relação a esse pé. Então, é uma integração de visual, de equilíbrio, é uma integração da sensação que o meu corpo recebe de articulações, da pele, dos músculos, de toda a área. Eu preciso ter uma capacidade de comandar o meu corpo muito boa, eu preciso de sangue. Então, meu coração, pulmão tem que fornecer energia. Então, andar é uma função complicada, tanto que uma criança leva 1 ano para começar a andar. E a marcha matura aos 7 anos. É. Como a gente comentou, né, no mundo animal, o animal já nasce e já tem que andar. Porque se ele ficar parado, ele vira jantar. Né? Então, só o ser humano realmente que demora para ter a marcha, né? E começar a andar corretamente, né? Aí eu lembro um pouquinho que, para mim, o pé é muito complicado. Acho uma das áreas mais difíceis, porque justamente esse equilíbrio que você falou, o comprometimento de outras articulações. E às vezes a gente esquece um pouco o pé. Tanto a gente, médico, viu, gente? Mas também o paciente, a gente esquece um pouquinho do pé, né? Do cuidado com o pé. A gente só lembra dele quando ele dói, né? E quando não consegue andar. Então, falando ainda, o que acontece com o pé e a perna na hora que a gente caminha? Já que a gente está nesse caminhado, né? Partimos do pé, das estruturas do pé, partimos da parte muscular e agora vamos para a parte mais de movimento. Como é que acontece? É muito interessante, porque é complexo realmente. Até a gente entender essa estrutura, até aprender a olhar essa estrutura. E lembrando que outra coisa, o pé está fechado num sapato. Eventualmente pode ser um perigo você tirar o pé para examinar. Pode acontecer, já me aconteceu que foi complicado na hora que a pessoa tirou. Mas a gente tem algumas surpresas com o pé. Então, como eu falei, por exemplo,
Aquele segundo dedo, quando é mais longo, como a gente pode ver aqui no nascimento de Vênus, é dito até hoje em dia que quem tem o segundo dedo mais longo manda no marido. Por quê? Na antiguidade, entre os gregos, não se sabia ler. Então, quando se fazia uma deusa, um deus, tinha que pôr alguns atributos para serem reconhecidos. E um dos atributos da deusa era o segundo dedo mais longo. Isso ficou no imaginário popular, e o segundo dedo mais longo hoje é quem manda no marido, é uma deusa. 15% da população, não mais. Aí nós também temos, então, comecemos aqui do fundo do pé. A nossa almofadinha. É uma estrutura muito bem bolada, que senão eu teria que pisar no ossinho e dói. Já viram quem faz calo debaixo da bola dos pés, como eles chamam aqui? Como dói? Pois é, a gente tem que nem um croque debaixo do pé, em que é uma almofada de gordura cruzada por ligamentos fortes e dentro eu tenho câmeras que interligam artérias e veias. Quando eu tiro o pé do chão, essas câmeras enchem de líquido. Quando eu fico parada, isto vai se esvaziando. Então vejam, por isso ficar parado é desagradável, porque diminui a minha almofadinha, começa a ficar desconfortável. Eu andando, a cada vez que eu tiro o pé, enchem-se as câmeras e eu tenho um colchão hidráulico para pisar. Algumas doenças podem consumir isso. A esclero é uma delas. Usar saltos altos acaba com ela aqui. Usar alguns sapatos piora as condições, é traumático. Então, isto é um tecido que com idade afina. Nas pessoas mais idosas, a gente palpa os ossinhos por baixo do pé. Eu já tive pacientes que eu palpei as 2 tuberosidades do calcâneo, de tão fininho que estava. E aí a gente precisa proteger estas coisas. Então, aqui nós podemos ver que o pé vem fazendo movimentos bastante interessantes. Quando o meu pé vai para frente, eu giro a perna para fora. Quando a minha perna fica para trás, eu giro para dentro. Tudo isso para que eu balance o mínimo possível o meu corpo. A marcha humana é extremamente econômica. Ela é muito bem bolada, muito bem desenvolvida. Mas eu preciso, então, de tudo funcionando bem. Você falando da almofadinha, né? Só para a gente lembrar, tem muitas pessoas que trabalham longos períodos em pé. Às vezes, vem de um transporte de 1 a 2 horas em pé, seja um metrô ou um ônibus, e trabalha de pé e volta para casa a pé. E realmente, às vezes, a gente observa que essa almofadinha ela fica fina e fica até quadrada, né? Essas pessoas são trabalhadoras que trabalham de pé por longos períodos. O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Para economizar o desgaste. Exatamente. Veja, quanto mais dura for a sola do sapato, maior o impacto que o pé tem no chão quando ele alcança, quando ele bate no chão. Quando o pé toca o chão, sobe uma onda de choque pelo corpo. A almofada é o primeiro. Aquele movimento da hélice é o segundo. Os movimentos das articulações de joelho, de quadril, da coluna, todos ajudam. Mas o pé tem uma característica interessante. Se eu estou descalça, eu piso devagar. Meu pé está descalço, ele diz assim, não põe muita força, chega leve. Quando eu ponho uma folha de papel debaixo do meu pé, ele diz assim, tem coisa para proteger, deixa cair. Então, por exemplo, rasteirinha, acaba com a gordurinha. Sapato, então, de sola muito fina e muito dura, tem um impacto pior sobre esse tecido. Então, quem anda muito, quem fica muito tempo em pé, sola mais gorda, um pouco mais macia. Um amortecedor, né? Um amortecedor facilita a vida da pessoa. Uma palmilha mais em muitas mais circunstâncias, fofinha. Uma palmilha. E aí tem que se escolher que tipo de palmilha, pelo tipo do pé, pelo peso da pessoa, pela função. Eu acho que assim, na hora que você vai comprar um calçado, sempre observar
vamos dizer assim, o amortecimento que tem dessa palmilha do sapato mesmo, né? Tem sapatos, por exemplo, que eu acho que é um crime. Acho linda, viu, gente? Mas aquelas sapatilhas é muito ruim para o pé. É lindo no pé, mas não é bom para o pé, né? E a gente, continuando aqui, justamente o uso de sapatos, qual é o efeito que tem nos pés? Nesse tipo de sapato mais comum, a gente já falou da rasteirinha, começamos a falar um pouquinho das sandálias, as sandálias, né, mais tipo moleca, sapeca, aquelas tipo assim que é mais popular, é um preço mais acessível, mas também não é uma coisa muito boa. Em geral, quando se compra o sapato, se olha por cima do sapato. Uma rasteirinha cheia de perolinha, cheia de brilho, ninguém resiste. Quando o que a gente devia olhar é a sola. Uma sapatilha pode ser muito confortável, desde que a sola seja mais gordinha. Então, não é só a parte de cima do sapato, a parte de dentro também do sapato. Se você tem um sapato forrado de plástico, ele vai ser desconfortável. Ele vai te fazer calo. Então, passar a mão por dentro, pé, né? Exato, vai ter mais atrito. Então, passar a mão por dentro, olhar a sola. Uma rasteirinha que tem uma sola muito fininha e dura, fuja. É mais gordinha? É uma borracha? É algo mais complacente? Perfeito, vai bem. Eu tenho várias rasteirinhas e alguma que é bonitinha, mais ordinária, eu pus palmilha. Tem soluções, né? Tem soluções para te fazer, né? E a altura de salto, como é que funciona? Vamos ver aqui. Então, se eu estou parada, eu tenho um pouco mais de peso atrás e um pouco menos de peso na frente. Quando eu uso um mocassim, por que o mocassim é confortável? Porque ele iguala as cargas dos dois lados do pé. Ele me deixa melhor equilibrado e ele já facilita que eu vença a inércia para começar a andar. Quando eu coloco um salto 4, vejam, eu já tenho muita carga no antepé e pouca carga no calcanhar, que é mais robusto. Quando eu ando isso daqui, eu tenho mais de 90% do meu peso nesta área. Vai fazer calo, vai sair da festa com algum chinelo de dedo, porque não aguenta ficar a festa inteira com isso daí. Isso é crime contra o pé. É bonito, muito elegante, mas ordinário. Na questão de conforto para o pé no futuro, não é legal, gente. Os sapatos, eles têm algum tipo de padrão? Porque assim, no Brasil a gente tem uma série de indústria do calçado com vários modelos e tamanhos, né? Então, há algum padrão nesses sapatos para a gente poder comprar? Veja, nós temos muitos tipos de sapato ao longo do tempo. Isso era o sapato romano. Era bem confortável. Quando era para soldado, eles punham os tachões por baixo para poder ter mais pegada para poder andar. No inverno, eles revestiam de palha. Não devia ser uma meia muito confortável. Na Idade Medieval, os camponeses usavam os tamancos. Por quê? Porque não tinha calçamento na rua, era muita lama. Então, o tamanco de uma madeira leve permitia que andasse sem melecar o pé, né? Sem molhar e tudo mais. Começou a acontecer moda depois da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. Aí começaram a fazer esses sapatinhos. E a primeira população que usou salto foi homem. Porque durante o final da Guerra dos 100 Anos começaram a lutar a cavalo. E para isso entendi. Precisava se prender no estribo. Então os homens começaram a usar salto. E as mulheres usavam essa sapatilha. Aí acabou a guerra, a mulherada resolveu que ficava bonito ser mais alta. Aí começaram a fazer sapatos ainda com ponta. Aí teve um rei da França que declarou que ninguém podia ter um bico mais comprido que o dele, porque virou uma competição, quem tinha bico mais comprido. E aí puseram uma cordinha na ponta para prender na perna, porque não dava para andar direito com aquilo. Só que esse bonitinho desse rei, ele foi passar de uma ala para outra do castelo e bateu a testa numa porta baixa
e morreu. Então se diz na França que o comprimento do sapato não faz felicidade, porque ele não tinha filhos com a mulher dele, ela casou com o primo dele para criar um herdeiro. Então, cuidado com os bicos finos. O extremo de traumatismo era entre os chineses, que achavam que um pé não podia ter mais do que 10 centímetros de comprimento. Então, o que eles faziam? Eles agrediam o pé de meninas de 7 anos, enrolavam com faixas de pano molhadas e dobravam os dedos para baixo da sola, e aquilo, quando secava, puxava e quebrava os dedos. E elas tinham que usar um sapatinho adaptado para poder conseguir andar muito mal. Também diziam que assim elas não podiam fugir com os namorados. E era o máximo ter um pé muito pequeno. Hoje em dia, me parece que tem 3 ou 4 mulheres na China que ainda sofreram esse tipo de mutilação. Mas realmente, Cinderela era a mulher, porque se alguém disser que a moda é um sapatinho de cristal, mulher vai usar, ele vai quebrar, ela vai machucar o pé, mas vai achar que valeu a pena. Realmente, sapato, a gente vendo essa retrospectiva histórica, né? O quanto foi que evoluiu. E hoje nós temos calçados muito bons, né, Leda? Sabendo escolher, eu acho que agora melhorou muito, porque tem os modelos, tem modelos mais anatômicos, mais ortopédicos, vamos dizer, para um pé normal, né? Para um pé normal, pensando nisso. Mas ao longo da história a gente vai vendo que tem sapatos que é complicado. Este sapato aqui era usado pelo Luís XIV, que embora Rei Sol, era baixinho. Ele usava uma plataforma de 20 centímetros para parecer mais alto. Moda é um negócio terrível. O que nós temos de problemas é que, por exemplo, no Brasil nós temos uma numeração que tem como base uma medida medieval, que um ponto do nosso sapato são 3 grãos de centeio no meio de uma espiga. É o que é. Na Inglaterra, eles têm a polegada, que era este ossinho de um rei inglês dos 1200. Como lá este ponto é grande, eles subdividiram em meios pontos. Então, o sapato americano é muito mais confortável, porque ele tem, para o mesmo comprimento, ele tem 3 a 4 larguras. Aqui eu tenho muito problema com as pessoas se queixando de que o pé fica apertado. Você olha muita gente, as paredes do sapato estufam para fora e meio dedo de um lado e meio dedo do outro estão fora do sapato. Isto é algo terrível. Então, de alguns anos para cá, felizmente, tem-se feito alguns sapatos menos terríveis. Só que eles são terríveis no visual. Não custava pôr um brilho, um enfeitinho, sabe? Mas melhorou bastante. Os ortopédicos têm melhorado bastante, né? A gente tinha aquela noção que aqueles sapatos confortáveis era da vovó, né? Um modelinho bem clássico do vovó, mas eu acho que agora a indústria tem se alertado para esse detalhe de você ter conforto, tanto o consumidor também, né? Conforto e beleza. Então, dá para fazer as duas coisas. Ter um sapato confortável e um sapato visualmente bonito. Né? Tem que ter um pouco de cuidado, que muitos sapatos têm vindo da China. O Brasil tem perdido muitas fábricas de calçados por conta de ser mais barato fazer no Extremo Oriente. E eles estão fazendo cada vez mais estreitos para ganhar no material. Então, na hora que eu ponho um sapato, a parede estufou, esse sapato não é para o meu pé. Ele vai machucar. Entendi. Então, é algo que ainda tem dificuldade. Nos Estados Unidos, tudo é padronizado. A altura, o comprimento ABC é igual para todos os sapatos. A largura ABC é igual para todos os sapatos. No Brasil, nós não temos padronização ainda. É interessante você ter a curiosidade na sola, ele coloca, né? Brasil, Europa e Estados Unidos. Justamente, e os números não correspondem, né? Não correspondem. Não tem nada a ver. Você vai comprar fora, você tem que ter outra numeração, né? Tem que experimentar, Tem que experimentar e ver, tá? E quais são as normas que seria um sapato que vai dar um conforto?
Então, vamos dizer assim, óbvio que um sapato de salto não vai dar conforto. A dondoca pode falar o que quiser, mas é só bonito para desfilar, se ela acha que vale a pena. Um sapato, primeiro, tem que ser leve. Tem que levantar o sapato na ponta do dedo e ele tem que ser leve. Por quê? Eu carregar algo pesado numa extremidade, eu vou gastar muita energia. É quase automático. Se eu vou sair de manhã e abro a sapateira, eu vou dizer assim, pera, esse sapato é bonitinho, mas eu não vou hoje com ele, eu vou com aquele. Pode olhar que o que você não quer andar muito é mais pesado. É automático a gente fazer essa escolha. Eu vou andar muito, eu vou com mais leve. Então, a primeira coisa. Segundo, o sapato não pode abafar. Então, aquilo que eu falei de ser revestido de plástico, não pode abafar. O sapato tem que respeitar a largura do pé, tem que respeitar o comprimento dos dedos. Agora, é muito curioso que a sapateira da mulher tem um monte de sapatos. O homem tem 3. Um sapato, um tênis e um chinelo. Vender sapato para homem é a coisa mais difícil que tem. E dura, né? E eles duram. Geralmente uma cor neutra, pronto. Anos se brincar. Depois que molda no pé, não quero tirar. É certo. E as pessoas idosas, eu falei que tinham aqueles sapatos, hoje em dia já tem a indústria já voltada com... Como seria um sapato mais para o idoso? Pensando em risco de queda, pensando em conforto, pensando em evitar São pés que já um pouquinho mais com algum problema. O que é que a gente poderia orientar? Estes são alguns dos problemas que podem acontecer com o uso de calçados inadequados e de pés mais sujeitos a problemas. Mas, basicamente, para o idoso, depois dos 60 anos, é proibido sapato sem calcanhar, sapato que não prenda no tornozelo, chinelo. Chinelo nem para ir da cama para o banheiro. Croque. Croque é confortável? É. Mas se você subir com croque numa escada rolante, você está arriscando um enorme acidente. Porque o croque ele gruda nas canhuras e quando você vai querer tirar o pé no final, o pé não sai e você cai de cara no chão. Sapatos que tenham sola que escorreguem. Então, o idoso, de preferência, não deve ter sapatos que precise dar laço, porque para ele abaixar, dar laço, é complicado. Então, no máximo, um velcro, alguma coisa mais simples. E leves, certo? E aí, depois de uma vida inteira de sapatos inadequados, quais são os maiores riscos? Primeiro, mais comum de se ver, é o famoso joanete, o hálux valgus. Não é todo mundo que faz hálux valgus, é para quem pode. Se eu tiver um pé com uma boa distribuição de comprimentos dos dedos e dos metatarsos, eu não faço, mesmo usando salto alto. Mas se eu tiver o segundo metatarso mais curto, mais longo que o primeiro, isso daqui acontece até com sapatilha. Que seria esse segundo dedo aqui, maior. Né? Salto alto, eu vou fazer calosidades dolorosas. Sapato apertado, lesão das unhas que pode incluir fungos. Olha os calos que podem acontecer debaixo do pé. Algumas pessoas, como eu, podemos fazer o joanetinho. É um quinto, um pouco saliente. Com sapatos apertados, isso briga com a gente, isso berra bem alto. E algumas situações que aquele pé direito tem o que a gente chama dedo em garra. Também é muito ligado ao uso de salto alto. E dentro do sapato, as musculaturas pequenas do pé não funcionam. Então, uma coisa muito importante, criança, não usa sapato de sola dura até estar andando, até 1 ano e meio aproximadamente. Só aquela solinha antiderrapante. A criança tem que usar o pé para estimular a musculatura. Por quê? Dentro do sapato, os músculos não funcionam, eles atrofiam. Eu já tive muitas pacientes que eu levei 1 semana para que ela aprendesse a pegar alguma coisa no chão entre o dedão e o segundo dedo. Ela não tem ideia de como comandar o pé para fazer isto.
Então, é preciso, às vezes, andar descalço um pouquinho, é necessário fazer alguns exercícios, é necessário manter os movimentos do pé com uma boa amplitude, para que a gente possa ter uma marcha confortável. E nesse caso, assim, voltando para o paciente idoso, essas seriam as maiores causas do pé do idoso, assim, de problemas? Os joanetes, a perda da almofada, as calosidades, esses seriam os maiores problemas para o idoso? Seriam. E assim, depende da vida que a pessoa teve, do quanto ela fez exercício ou não, depende da anatomia básica dela, que é bem variável, como eu falei. Tem uma variação muito grande que me facilita para uma ou outra situação, ou é capaz de me preservar disso. O problema é na reumatologia, quando eu tenho as doenças. As doenças não vão causar alguma coisa sozinha, elas vão acentuar aquilo que a pessoa tem. Ela não vai criar, não vai acontecer um joanete em toda a artrite reumatoide. Algumas não tem. Não. Quem tem? Quem tem o segundo meta mais longo. Eu já peguei meninas de 7 anos começando o joanete. Fui olhar o raio-x do pezinho, tinha talento. Um pé hipermóvel faz mais. Então, depende. Eu tenho que combinar a anatomia básica da pessoa, o histórico de vida dela e se tem ou não alguma doença sobre. Lembrando de doenças sobre, eu acho que 2 muito importantes é a diabetes. Sim. Porque o diabético tem que cuidar muito bem do pé, porque pode ter desde traumas que não percebe, as calosidades, as micoses, né? Que isso tudo, para um pé diabético, que é um capítulo à parte, a gente não só vai dar uma lembrada, porque a gente está falando de pé, e tem muitos pacientes que estão aqui assistindo, ou tem parente que tem diabetes, então tem que ter um cuidado muito grande o diabético com o pé. No caso do pé diabético, não é aonde eu me debruço mais, Claro. Nem o pé diabético, nem o pé neurológico. Mas eu estive junto com o pessoal que tratava muito do pé diabético e é muito importante o movimento do tornozelo. Porque quase sempre a úlcera do pé diabético ou é na almofada do primeiro dedo ou é na base dele. E isto me diz que este pé está com pouco movimento. Como a pessoa não sente bem, ela não se preocupa em manter uma boa amplitude de dobrar o pé para cima. Então, como o pé fica muito aqui, ela acaba colocando muita pressão no antepé. Isso facilita muito abrir a úlcera. O que é a úlcera? É uma pressão mantida tanto tempo que não entra circulação ali. Volta para a almofadinha que você conversou, né? Exato. Que tem a circulação sanguínea, você tem apertou aquilo, não passa sangue, morre. Então, eu preciso distribuir aquela pressão elevada num ponto para o pé todo. Então, se fazem palmilhas de um material especial, mais macio, que você pode redistribuir as pressões. E aí você preserva, mas é indispensável que a pessoa faça exercício. Só a palmilha não vai impedir a úlcera. E só lembrando que você falou, são as calosidades, né? Que são pontos de você jogar a pressão. Pontos de concentração de pressão. São. Então, quando eu faço uma palmilha, eu tenho que dissipar esta carga para outros lados. Quanto mais por igual eu distribuir, tudo bem. Mas muitas vezes o diabético, ele é gordo. Então, a pressão é maior. Peso, né? O peso naquele pé, às vezes, é acima da capacidade do pé de sustentar. Aquele arquinho que a gente conversou, desaba. E aí começa. Aí você vai ter aí vai ter um efeito em cascata, né? Exato. Quando o pé desaba, que ele fica mais plano, eu tenho um aumento do vetor de carga só nesta área. Eu não divido com as outras áreas. Então, é muito fácil eu ter sobrepressão aqui e fazer lesão. Todo pé hipermóvel muito baixo, ele tem essa característica, fazer um calo deste lado, porque isto daqui está virando sola do pé no sapato. Claro.
Então, precisa ter exercício, precisa querer fazer exercício. Não é só a gente que pode ajudar. Então, recapitulando aqui, a gente conversou, né? Quais seriam os sinais de alerta assim, que você deixaria de mensagem desses problemas nos pés? A gente já abordou alguns, mas só dar uma relembrada, uma pincelada, quais são os principais? Então, seriam aqui as calosidades debaixo do pé. Cuidado, está vendo concentração de pressão. Fungos, tem que tratar, porque isso passa para outros. E outra, o esporo do fungo muitas vezes fica dentro do sapato. Então a pessoa trata e volta. Algumas vezes a gente teve que dizer, joga todos os sapatos fora. Uma sapateira de mulher nunca que ela vai jogar. Pois é. Dedos em garra, perigo à vista. Dá para, com exercício, melhorar. Um pé muito plano, que joga muita carga aqui, usar alguma palmilha que melhore a posição deste pé, que distribua com outras áreas. Então, precisa haver uma compreensão não só do pé, mas de como a pessoa anda. Eu preciso ver como está o joelho. Se tiver um flexo de joelho, muda tudo para o pé. Se tiver uma doença de quadril, muda tudo para o pé. Se tiver uma espondilite e perdeu a lordose, muda tudo para o pé. Lembrando que a gente pensar sempre primeiro em tratar o pé, porque o pé é a base. Então, assim, não adianta às vezes você tratar o quadril e se o pé não está adequado. Então, o tratamento seria, vamos dizer assim, de baixo para cima, tem mais que ser ou menos. Tudo junto. Porque, por exemplo, em termos de cirurgia ortopédica, primeiro se faz proximal para distal. Ah, tá. Mas assim, eu não posso cuidar só do joelho sem pensar no pé. Eu não posso pensar só no quadril sem pensar no joelho e no pé. Eles fazem uma unidade. Eu preciso olhar tudo isso para eu poder reconhecer qual é a necessidade desse pé. Eu não dobro a barra da calça e olho o pé. Não, eu mando tirar a calça e olho bacia, quadril, joelho e pé. Eles são uma unidade para a marcha. E mesmo a coluna. Quando eu comecei a estudar pé, daí depois de um certo tempo eu resolvi fazer um doutorado. Meu doutorado foi sobre coluna. Porque o pé, sozinho, não ia para frente. A coluna tinha muito a ver da forma como a pessoa pisa. Leda, eu gostaria só de dar uma comentada, já que está falando de sapato. Aquele pessoal que trabalha e precisa de usar um sapato, tipo uma bota, aquelas botas de bico de aço. Pessoal que trabalhos que tem que usar um sapato adequado até para segurança, né? E tem às vezes um problema até no trabalho, porque o tipo de calçado que é oferecido pela empresa não está muito adequado para o pé dele. Você tem alguma experiência? Eu sei que está um pouquinho fora da sua área, mas eu acho que é uma coisa legal para a gente conversar, já que a gente está falando sobre pé e calçado, são os calçados profissionais. Nós tivemos alguma coisa porque eu fiquei muito tempo trabalhando junto de uma oficina ortopédica. E lá eles tinham que usar alguns sapatos. Então, em algumas circunstâncias, realmente a biqueira de ferro é obrigatória pelas regras de segurança do trabalho. E o sapato é muito pesado. Realmente eu não tenho substituição para esta segurança. Mas a gente pode minorar um pouco, talvez colocando alguma palmilha para distribuir melhor e na hora que for possível a pessoa ter condição de, na hora da refeição, tirar aquilo e não ir para casa com aquilo. Tá certo? Ter algum local que ele possa deixar, que ele não use isto além do extremamente necessário. Nós tivemos uma situação interessante que eu recebi uma aeromoça há muitos anos atrás. E a Gol comprou sapatos para todas as aeromoças. Fez uma licitação, quem ganhou era o sapato mais barato. Era um sapato bonitinho, escuro, com frisinho vermelho, nas cores da campainha, tudo bem. Só que a sola era extremamente dura, o sapato era inteiramente forrado de plástico,
E o pezinho das moças, por quê? Elas andam a viagem inteira, para cima e para baixo. E elas têm que chegar no aeroporto já com o uniforme. Então, algumas foram à medicina do trabalho e conseguiram um sapato mais adequado para as condições delas. Então, eventualmente, se o problema é muito grande, há que se apelar para a medicina do trabalho e ou ajustar num novo trabalho que não precise usar, tem que haver alguma coisa que se possa. Fazer, tá certo. Então, só resumindo nessa primeira parte, né, sobre o pé, vamos dizer, normal e alguns detalhes, algumas curiosidades dentro tanto do sapato quanto dos pés, o que você podia deixar a gente de resumo de tudo que você falou? Acho que o mais importante seria o seguinte: tire seus sapatos com frequência. Se você está na grama, na areia, gente, atravessar areia de chinelo, que coisa horrorosa. Está quente, não tem jeito. Mas ande na areia, ande na terra, ande na grama. Criança, assim que puder, tire o sapato, deixa a criança na grama, deixa a criança na areia. Exercite os seus músculos do pé, exercite o seu movimento do pé. Eu acho que isso. E não vá pela parte superior do sapato. Examine o sapato por baixo. Pense que o seu pezinho vai usar aquilo horas e horas. Veja se você não vai fazer alguma coisa que depois ele briga com você. E quando ele briga com a gente, é desconfortável. É isso aí. Então, pessoal, Descomplicando, nós temos a primeira parte sobre os pés. Conversamos, foi muito produtivo, aprendi muito, Leda, e eu acho que o pessoal que está aí assistindo o nosso Descomplicando também deve ter aprendido bastante. Então, continue nos seguindo para a segunda parte sobre pés. Nós vamos falar sobre as patologias mais frequentes dos pés, ok? Até lá, viu? Até breve. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Eu aprendi muito com muita gente, não aprendi isso sozinha e eu tenho muito prazer em, assim como dividiram comigo, passar isso à frente. Leda, você é uma pessoa muito especial, viu? Obrigada. Obrigada por você estar fazendo parte desse Descomplicando, viu? Obrigada mesmo. Tchau, gente.